Já a informação, parece que vamos iniciar a segunda parte da sessão plenária a partir de agora. Retomar os trabalhos. E agora eu apregou para julgamento o habeas corpus 154-248 do Distrito Federal, relator, ministro Edson Fachin, paciente Luísa Maria da Silva Impetante José Gomes. Falarão pelos amigos Curia, no tempo regimental de 10 minutos, doutor Paulo Roberto Iotti e Edio Silva pelo tempo de 5 minutos. Falará o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o relatório. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhoras ministras, saúdo os ilustres advogados que se fazem presente, bem como também saúdo o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Senhor presidente, eminentes ministros e ministras, este habeas corpus 154-248 já teve o seu relatório publicado na forma do artigo 87 do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal. Relatório do ministro Edson Fachin. E considerando também que haverá sustentações orais, me permito fazer uma síntese do que ali está posto a título de relatório. Trata-se, portanto, de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento a recurso em face da apreciação de agravo em recurso especial 734-236, em que debateu precisamente o tema central deste habeas corpus, que é o crime de injúria racial e a circunstância de se tratar ou não de crime imprescritível. Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo regimental e indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, tendo ali assentado que a ofensa a dispositivo constitucional não pode ser examinada em recurso especial, uma vez que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame de matéria constitucional, o qual já se manifestou em caso análogo, refutando a violação do princípio da proporcionalidade da pena cominada ao delito de injúria racial. A paciente e recorrente narra, por meio do impetrante, que foi condenada pelo juízo da primeira vara criminal de Brasília a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa pela prática do crime de injúria qualificada pelo preconceito, parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, em decisão confirmada por acordo do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra o qual não se insurgiu o Ministério Público. Também sustenta que se deve reconhecer a existência de ilegalidade, pois, nas palavras da inexignação recursal, pois, levando-se em consideração que o último marco interruptivo foi a publicação da sentença condenatória e que já se passaram mais de 4 anos sem que houvesse o trânsito julgado da condenação, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, não só no que tange a pena corporal, mas também a de multa. Sustenta ainda que a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça teria cometido gravíssimo equívoco ao asseverar que o crime de injúria racial é imprescritível e inafiançável. À luz desses argumentos aqui sintetizados, pugna seja concedida a ordem para suspender o curso da ação penal ou a expedição de carta de guia, ao final, a concessão do presente habeas para declarar extinta a punibilidade da paciente em razão da prescrição da pretensão punitiva da prescrição intercorrente. Nos autos,
a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem e, no parecer que trouxe aos autos, assentou que o crime de injúria racial, inserido no artigo 140 do Código Penal pela Lei 10.741 de 2003, é imprescritível, inafiançável e punível com reclusão, e o serão todos os outros tipos penais vindouros que visem coibir a prática do racismo, é o que trouxe aos autos o Ministério Público. Foi determinado, e assim se procedeu, foi determinada a coleta de informações prestadas pelo juízo de origem, tendo em vista a relevância da matéria. O feito foi afetado ao pleno em 18 de setembro do ano corrente, tendo sido, ao depois indicada preferência ao julgamento, e foram admitidos a miticure e ao relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Ministro-presidente consulta alguns papéis. Eu agora convido para fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos, o doutor Paulo Roberto Iotti, que falará pelo Movimento Negro Unificado e instituições aqui também arroladas. Boa tarde, excelências. Gostaria de começar agradecendo a sensibilidade do ministro Fachin por permitir aos movimentos sociais exercerem o seu lugar de fala epistemológico em tema tão importante ao movimento negro, representado pelo Dr. Edio, e ao movimento LGBTI+, por mim, lembrando que a homotransfobia foi reconhecida como espécie de racismo no histórico julgamento dessa Suprema Corte. É preciso que se entenda que essa diferença de racismo enquanto ofensa a uma coletividade racial e injúria racial enquanto uma ofensa ao indivíduo em sua honra subjetiva por motivação racial supostamente não racista, não foi criada pela lei, foi inventada pela jurisprudência. Porque quando havia só a Lei 7716, a lei antirracismo, a jurisprudência se recusava a aplicar o crime de praticar o preconceito por raça, do artigo 20 da 7716, para punir a ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial. Ou se desclassificava para injúria simples, que a pena ínfima não corresponde ao veemente repúdio constitucional a todas as formas de racismo. Ora, de maneira ainda mais lesa humanidade, se falava que era fato atípico. Foi por isso que o então deputado, hoje senador Paulo Paim, ligado ao movimento negro, apresentou o PL 1240 de 95, que virou a Lei 9459 de 97, que criou a injúria racial no Código Penal. Agora vejam o diálogo institucional da justificativa do PL. Ele disse que estava atualizando a lei antirracismo para melhor cumprir o repúdio constitucional ao racismo, do artigo 5º, inciso 42, para punir criminalmente a ofensa à honra, à dignidade e ao decoro do indivíduo por elemento racial. Ou seja, a vontade do legislativo quis considerar a injúria racial como racismo, e não há por que desconsiderá-la aqui. Por isso, o senador Paim propôs esse ano o PL 4373 de 2020 para colocar a injúria racial formalmente na Lei 7716. Mais uma tentativa formal de superar esse entendimento, porque materialmente é indefensável essa diferença de racismo para injúria racial no discurso. Tanto que o senador Paim se refere à chamada injúria racial na justificativa desse novo PL como, aspas, racismo pela injúria, fecha aspas. Guilherme Nutti, defendendo a decisão do STJ pela qual a injúria racial é racismo, disse que só chama de injúria não racista a ofensa a indivíduo por elemento racial quem nunca sofreu racismo. Alguns interpretaram equivocadamente, dizendo que Nutti queria legislar, mas não. A crítica é sutil e demanda estudo. O que Nutti quis dizer é que considerar a injúria racial como injúria não racista, que prescreve, só pode ser dito por quem nunca foi vítima de racismo e nunca sofreu por isso. E aqui entramos no fundamento material da tese, excelências. Como se pode seriamente dizer
que uma ofensa à honra subjetiva de um indivíduo por elemento racial por motivação racista não seria racismo, não seria crime de praticar o preconceito por raça. Ninguém na doutrina que defende isso explica. Ora, o indivíduo é ofendido por causa da ideologia racista. Para o STF, racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. O caso é o Wanger, HC 82424. Num sistema de relações de poder, em que grupo dominante oprime grupo dominado, desumanizando o caso da homotransfobia, ADO 26 e 4733. O indivíduo é ofendido por motivação racial, por essa ideologia segregacionista que o considera inferior, isso é evidente. O professor Adilson Moreira, nossa maior autoridade do jeito antidiscriminatório, gentilmente respondendo à indagação minha, ele afirma, aspas, não há motivo para diferenciação entre esses dois crimes, porque uma pessoa que sofre o crime de injúria racial o sofre em razão do pertencimento dela a um grupo, há uma diferenciação em relação a um grupo, fecha aspas e parafraseando, ofende-se a honra pessoal, porque a identidade pessoal tem uma dimensão coletiva também. Citamos no AMIT estudo das professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres, analisando mais de 200 acórdãos, que constatou como fato objetivo que o discurso racista se dá principalmente na forma da chamada injúria racial. Então, não reconhecer a ofensa ao indivíduo em sua honra por motivação racial como racismo significa retirar a maior parte da eficácia do repúdio constitucional aos crimes de discursos racistas. A lei antirracista tem outros crimes, discriminar, não contratar, etc. Mas nos chamados crimes de opinião, de discursos criminosos, falar que injúria racial não seria racista significa menoscabar e retirar a maior parte do repúdio constitucional ao racismo, excelências. As professoras citam a grande Sueli Carneiro na crítica à desclassificação de ofensas racistas a indivíduos a meras injúrias e difamações não racistas, por isso menoscabar o repúdio ao racismo, e constataram que a jurisprudência, além de exigir dolo direto, cito no AMIT, decisão do STJ, que admite o dolo eventual para combater a impunidade no racismo, mas elas dizem que a jurisprudência, além de exigir intenção propriamente dita de ofender, exige ainda uma outra intenção que ninguém sabe o que é e como se prova, que seria a intenção de discriminação aliada ao xingamento intencionalmente racista. Perdoem pelas expressões, excelência, mas são fatos reais dos acórdãos que elas citam. Expressões como, aspas, preto de merda e preta fedida, fecha aspas, foram caracterizadas como injúria simples pelo judiciário, nem injúria racial, isso é teratológico. Então um homem gay, quando eu for chamado de aspas, viado de merda, fecha aspas, um xingamento nefastamente comum, vão falar que não seria homofobia enquanto racismo homotransfóbico, mas injúria simples não racista? Ora, com Maximiliano, o direito tem que ser interpretado de forma inteligente, a fim de que a lei não resulte em absurdo. E essa exegese tradicional é teratológica em níveis transcendentais com todas as veias. A maravilhosa professora Soraya Mendes, grande autoridade de criminologia feminista e direito processual penal antidiscriminatório, que o ministro Gilmar conhece, porque já foi professora do IBP, concorda com as teses aqui defendidas, tanto da injúria racial como racismo, quanto da homotransfobia, configurar tanto o racismo quanto a injúria racial. Ela defende a decisão da homotransfobia. Já que interpretar a decisão de forma a não abarcar a ofensa a indivíduo por elemento racial ou homotransfóbico significa tirar a maior parte da eficácia da decisão do Supremo ali e viola totalmente a boa-fé objetiva, como expliquei em embargos naquele caso. Mas aqui ela também concorda que o princípio da proporcionalidade, como proibição de proteção insuficiente, demanda que a ofensa a indivíduo por elemento racial seja considerada racismo. Falamos disso ontem, num evento sobre epistemologias feministas e LGBTI+, em prol de uma proteção eficiente dos direitos humanos, pelo direito penal, teoria do bem jurídico penal constitucional, que limita adequadamente o direito penal. A maravilhosa doutora Maria Silvia Aparecida de Oliveira, presidenta do GELEDES, Instituto da Mulher Negra, bem como da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP e conselheira seccional da OAB de São Paulo, e as maravilhosas vice-presidentas da comissão, doutoras Lázara Carvalho e Tainá Yared, disseram-me também que concordam que a injúria racial é racismo e que essa é uma das lutas históricas do GELEDES, do movimento negro. Advogados do movimento negro, excelência, citados na peça de AMIT, disseram-me, Paulo, não há condenações de racismo no Brasil, só esses dois casos do STJ.
Então, excelências, para podermos superar essa prática de impunidade, é preciso que, no mínimo, a injúria racial não prescreva por ser racismo. E a Corte Interamericana ordena aos estados criminalizarem condutas para combater a impunidade pelo princípio do devido processo. Artigo 8, item 5 da Convenção de Processo Penal buscar a efetividade da justiça. E por que impunidade aqui? Muitas vezes, com razão, a MP denuncia pelo 20 da 7716, o judiciário desclassifica para injúria racial e, por não considerar como racismo, decreta de ofício a prescrição na decadência, por isso que não tem condenações. Citei decisão do STJ que fez isso. Cúmulo da má vontade estrutural do judiciário. Porque se foi ação penal pública incondicionada, nem era possível a representação. Tinha que contar o prazo da desclassificação como mínimo. E se a injúria racial é racismo imprescritível, defende-se a inconstitucionalidade ou não recepção da decadência, que é infraconstitucional. Mas se o Supremo entender que não, pela diferença de institutos, eu entendo que quando o Supremo falou de imprescritibilidade pensou na decadência também, mas que pelo menos feita a representação seja imprescritível daí, é o mínimo do mínimo. Finalizando, para que possamos superar essa impunidade notória do racismo, casos absurdos que o professor Adilson Moreira, no livro Racismo Recreativo, fala. Funcionários de empresas se fantasiaram de Ku Klux Klan, supremacistas brancos. O judiciário falou que não era racismo. Era o que, então? Precisamos que não prescreva. Resposta enfática do STF, contrariando o dano moral coletivo do presidente e do vice que negaram o racismo no Brasil, falando que hermeneuticamente, de forma técnico-jurídica, o limite do teor literal do crime de praticar o preconceito por raça abarca a ofensa a indivíduo por elemento racial. Finalizei, excelências, para passar a palavra ao doutor Edio, e só queria dizer que é uma honra dividir a tribuna do Supremo com ele, um dos nossos grandes advogados de direitos humanos antidiscriminatórios no Brasil. Muitíssimo obrigado. Conceda a palavra pelo tempo regimental ao doutor Edio Silva Júnior, pelo tempo de 5 minutos. Doutor Edio, o seu som não está saindo. Seu som está desligado. Me ouve, presidente? Seu som estava desligado. Ok, me ouve, presidente? Ouço. Me ouve, presidente? Ouvimos, já não precisa gritar mais. Ah, desculpa. Seja bem-vindo. Desculpem. Você deve ter tido a informação que eu tenho uma deficiência auditiva, mas eu estava ouvindo. Eu confesso aqui publicamente, diante dessa igreja corte, que eu sou um semi-analfabeto digital, então ainda estou tentando lidar com esse instrumental. Mas, eminente senhor, excelentíssimo senhor presidente dessa igreja corte, eminente relator, doutor Edson Fachin, a quem agradeço pela oportunidade dos movimentos sociais se manifestarem nesse processo que tem uma importância extraordinária na luta contra o racismo. Excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, eminente procurador-geral da República, senhores advogados, quero dizer da honra de dividir essa tribuna com meu colega, doutor Paulo Iotti, que é um quadro cuja destreza, a proficiência, a erudição dispensa maiores comentários. Na tribuna virtual, são 3 observações Edio Silva muito breves. Júnior. A primeira é que na ponta, e eu sou um advogado que há quase 30 anos, e nesse sentido, quero dizer que há menos de 30 anos, porque fui aluno de graduação do eminente ministro Ricardo Lewandowski, vou ao judiciário discutir a temática do racismo. E a questão ali é a tensão entre norma e valor, ou seja, para mim o que está em discussão aqui é a autoridade da Constituição Federal. Porque parte dos atores do sistema de justiça tendem a submeter, a encapsular a norma jurídica e o sistema constitucional
aos seus credos, às suas convicções, às suas ilações, às suas inclinações pessoais. Basta lembrar que, recentemente, um grupo de quase 40 juízes do Tribunal de Justiça de Pernambuco se recusou a participar de um curso sobre racismo. Quer dizer, como é que nós podemos conceber que a universidade, como o judiciário, que por gênese são espaços de reflexão, 40 juízes se recusarem a participar de um curso sobre racismo, sob a alegação de que racismo seria uma espécie de infiltração comunista num país plurirracial e multicultural como o Brasil. Desse ponto de vista, portanto, eu quero dizer que alguns dos casos que eu atuei nessas décadas, expressões como macaco, negro sujo, etc., foram subsumidas a injúria simples. Não é nem a injúria qualificada por racismo. Então, para reforçar a necessidade de afirmação da autoridade, da repulsa constitucional, conforme com seu brilhantismo habitual o doutor Paulo Iotti registrou aqui, a autoridade da repulsa constitucional a qualquer conduta motivada por racismo. Então, desse ponto de vista, me parece que também é dispensável maiores considerações. Quero ratificar aqui, e do meu ponto de vista, o artigo 20 da Lei 7716, que regulamentou o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que repudia, que reprova a prática do racismo, né, em qualquer de suas modalidades. Então, a prática do racismo regulamentada pelo artigo 20 da Lei 7716, o artigo 20 é rigorosamente apto para incidir sobre a injúria racial e me parece, como diria o professor Lewandowski nas nossas aulas, é de meridiana nitidez, não é? E, desse modo, portanto, agradeço a honra de ocupar mais uma vez essa tribuna para reforçar, robustecer o pedido de denegação do presente habeas corpus. Muito obrigado pela atenção de todos. Palavra a Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento também as excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os senhores ministros, o senhor ministro relator Edson Fachin, os senhores advogados, procurador-geral servidores e servidores. Videoconferência. Essa Suprema Corte ora examina o alcance do dispositivo previsto na Constituição que estabelece ser crime o racismo e ter natureza de inafiançável e prescritível. A controvérsia está circunscrita a saber se o delito de injúria racial caracteriza crime de racismo, tal como referido pelo Constituinte. Se a resposta for afirmativa, ou seja, se essa egrégia Corte Suprema decidir se a injúria racial configurar racismo, o consecutário lógico será a imprescritibilidade e a inafiançabilidade. Por outro lado, se a resposta for negativa, convém analisar se a prescrição verificou-se no caso concreto. Convém reafirmar aqui o compromisso da Constituição de 88 e do Ministério Público Brasileiro com o combate à discriminação racial. A Constituição estabelece como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos sem preconceito de raça e cor. Também consagra o repúdio ao racismo
como um dos princípios que regem o país nas suas relações internacionais. Nossa nação, nosso país, o Estado brasileiro, é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e que proclama, entre aspas, a existência de barreiras raciais é incompatível com os ideais de qualquer sociedade humana, fecho aspas, e que estabelece o compromisso dos Estados de declarar como delitos puníveis por lei a difusão de ideias que estejam fundamentadas na superioridade ou ódio raciais, bem como atos de violência ou provocação desses atos, dirigidos contra qualquer raça ou grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica. O racismo existe sim no Brasil. Lamentamos. Não podemos negar o problema que já constitui um problema por si só. E por expressa determinação constitucional, há de ser repudiado por todos e todas, inclusive, sobretudo, pelo Ministério Público brasileiro. Posicionar-se franca e abertamente contra o racismo traduz um marco indispensável ao avanço do nosso processo civilizatório. Em razão da missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais disponíveis, o Ministério Público detém função de destaque na concretização de direitos e na promoção das políticas de igualdade racial. Não lhe cabe apenas buscar responsabilização pela prática de atos racistas violentos e explícitos, mas também o desenvolvimento de políticas que combatam a discriminação em geral, em todas as suas formas, mesmo quando implícitas ou sutis. Em outras palavras, cabe ao Ministério Público evitar todos os esforços para erradicar também a violência racial simbólica. A promotora de justiça do Estado da Bahia, a doutora Lívia Vaz, uma mulher negra, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate à Discriminação, foi recentemente condecorada na categoria Mentes Jurídicas, com o MIPAD, a sigla que significa Mais Influente Afrodescendente, que é um prêmio inserido na Agência das Nações Unidas e foi a única brasileira com atuação no sistema de justiça a receber a referida menção internacional. Feitas essas considerações, cumpre enfrentar o tema submetido a julgamento nesse habeas corpus, que tem tudo a ver com este introito aqui apresentado a Vossas Excelências com a devida vênia. Quanto à primeira questão jurídica a ser respondida tecnicamente, a injúria racial prevista no Código Penal é figura típica que não se confunde com o delito de racismo expresso em lei extravagante. Ambas são moralmente reprováveis. Ambas são gestos desumanos, porém, juridicamente, a legislação brasileira tratou de diferenciá-las. No crime de racismo, tem-se como regra a marca da segregação ou da tentativa de segregação. E assim ocorre, por exemplo, quando, em razão da cor, da origem ou da orientação sexual, a matrícula escolar de uma criança ou mesmo de um adulto é recusada, ou um cliente tem obstado a sua entrada e o atendimento em um restaurante. Já na injúria racial, tem-se conduta associada ao uso de palavras depreciativas, com a intenção de ofender a honra da vítima, tratando-se, de regra, de um ataque direto e frontal a um sujeito determinado. É o que ocorre, por exemplo, quando torcedores degradam verbalmente jogadores de futebol ou quando, durante uma discussão de trânsito, motoristas proferem palavras ofensivas. Pois bem, Igreja Corte Suprema, o Constituinte fez a opção por, excepcionando a segurança jurídica, estabelecer a imprescritibilidade para o crime de racismo, que tem bem jurídico tutelado diverso do crime de injúria, ainda que qualificado. Não se há data vênia de interpretar a Constituição sem se considerar a ciência do direito penal, que nos orienta a buscar o bem jurídico tutelado e a atuação do legislador penal como definidor do tipo penal aplicável à espécie. Uma pesquisa nos documentos da Assembleia Nacional Constituinte revela que a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias se ocupou do assunto. E no artigo 3º do anteprojeto do relator constava a proposta de criminalização de conduta de degradar, por palavras, pessoas em razão da cor. A ideia foi radiante, alcançando fase da comissão de sistematização.
No entanto, não veio a ser promulgada na redação final da Constituição de 88. Mesmo assim, o texto original previa esse crime como inafiançável, não como imprescritível. Uma análise jurídica revela, portanto, que não há identidade entre o racismo referido pelo Constituinte e a injúria racial. Pelo contrário, há distinção. Xingamentos racistas nas ciências criminais são compreendidos como crimes contra a honra. É o que está disposto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Essa infração penal específica, que não se confunde com a anterior, está submetida às regras de prescrição. E nas ciências criminais, a prescritibilidade não se altera por analogia, nem por interpretação analógica ou extensiva. Demanda a atuação do legislador penal. A sociedade pode não apreciar essa consequência legal. Como cidadãos, podemos até não concordar com esse desfecho, mas o Estado de Direito exige a observância do ordenamento jurídico, tal como posto na Constituição e, no particular, nas leis penais. Assim, quanto ao crime de racismo, quando em jogo prática de segregação racial, a pretensão punitiva do Estado jamais se dissipará. Por comando constitucional expresso, o ius puniendi é atemporal. E nessa linha, o legislador cuidou de estabelecer para esse crime a ação penal pública incondicionada. No que toca ao crime de injúria racial, o Congresso Nacional posicionou-se claramente sobre o tema. A lei não só estabelece que o delito prescreve. A leitura do artigo 145, parágrafo único, demonstra que o crime de injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E isso se dá porque, tratando-se de conduta lesiva à honra subjetiva, que não exorbita da esfera individual, a persecutio criminis estatal condiciona-se à avaliação da vítima. A consequência prática disso é que, ainda que se considerasse, como se pretende, a imprescritibilidade do crime, o ius puniendi estaria sujeito à provocação do ofendido no prazo decadencial de 6 meses. Logo, não há compatibilidade lógica na tese de se confundir crime de racismo com injúria racial, pois um crime imprescritível não seria de ação penal pública condicionada à representação, porque nessas ações penais a decadência fulmina no plano da eficácia da punição, o desvalor desse comportamento. E o Congresso Nacional, onde estão os mandatários do povo brasileiro, porque sufragados nas urnas, avaliou o desvalor da conduta e com a sua régua posicionou-se, fazendo a distinção. No Brasil, o crime de feminicídio prescreve, o delito de estupro prescreve. São comportamentos bárbaros, hediondos. Apesar disso, na legislação, eles também prescrevem. Há que se observar as escolhas feitas no arcabouço constitucional e legislativo quanto ao crime de injúria racial. A opção legítima de escolha pelos representantes democraticamente eleitos quanto às condutas que serão marcadas pela excepcionalíssima nota da imprescritibilidade, exceção ao princípio da segurança jurídica, alcança somente o crime de racismo. E o legislador brasileiro, no sentido de avançarmos sem atropelos, rumos a uma sociedade mais tolerante e mais fraterna, assim decidiu. Podemos dizer, perante essa Suprema Corte, pedindo vênia, sim, vidas negras, indígenas, mulheres importam. E é aqui que nós estamos a discutir se crime de racismo e crime de injúria racial devem merecer o mesmo tratamento legislativo e jurisprudencial posto na mais alta corte constitucional do país. No caso concreto, eminentes ministras e ministros, temos que levar em conta o que concerne a ocorrência da prescrição. E a resposta está no Código Penal. Na data da aprovação da sentença condenatória, a ré tinha mais de 70 anos. Logo, o Código estatui que o prazo prescricional é contado pela metade. A injúria racial foi sancionada com uma pena máxima de 3 anos. Isso implica uma prescrição de 8 anos, cuja metade é
está na marca de 4 anos. Por sua vez, em se tratando da prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto, o prazo seria ainda menor. A paciente foi condenada a uma pena de 1 ano de reclusão e multa. A sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público do MPDFT não recorreu da condenação. A partir de então, o raciocínio é de ser guiado pela pena aplicada, segundo dispõe o Código Penal, no artigo 109, inciso 5, a prescrição ocorre então em 4 anos, quando a pena máxima aplicada é igual a 1 ano, ou sendo superior, não suplanta 2 anos. Este é o caso concreto em análise. Portanto, a reprimenda imposta prescreveria em 4 anos, cuja metade aplicável em razão da idade da ré é de 2 anos. Considerando que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 2013 e que o acórdão do Tribunal de Justiça, que manteve a sentença, foi publicado em 1º de setembro de 2014, há de se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma dos artigos mencionados, em conjunto com o artigo 117, inciso 4 do Código Penal. Em face do exposto, este Procurador-Geral manifesta-se pela concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, bem como para fixar a tese de que o delito de injúria racial, tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é submetido às regras da prescrição definidas na legislação infraconstitucional. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministras, senhores ministros. Muito obrigado, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República. Passo a palavra de imediato ao ministro Edson Fachin para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, saúdo os eminentes pares, bem como as sustentações orais que vieram de aportar esta tribuna virtual no julgamento do habeas corpus 154248. E trago a este colegiado voto que espelha a conclusão racional e sistemática que entendo aplicar-se à matéria à luz da Constituição. E principio, senhor presidente, há racismo no Brasil. É uma chaga infame que marca a interface entre o ontem e o amanhã. A Constituição de 1988 rompeu o silêncio da razão e estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos quanto à origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, além de enunciar como princípio norteador do ente soberano em suas relações internacionais o repúdio ao racismo. O texto constitucional trouxe ainda mandamento de incriminação de condutas racistas como inafiançáveis e imprescritíveis. É imperativo constitucional, por conseguinte, não eclipsar a memória de eventos traumáticos pós-escravidão, ainda não finalizados, contra a população negra no Brasil, reconstituída especialmente com testemunhos oculares de experiências, negações e sobrevivências. Nada obstante, cumpre não olvidar as dificuldades do trabalho da história do tempo presente, conforme retrata Marieta de Moraes Ferreira. Tomam parte desses processos, além dos historiadores, atores sociais e instituições que, no plano de suas atuações, se inserem na constituição desta história do tempo presente. São trajetórias devidas,
e a trajetória das vidas que se constituem a partir da prática odiosa do racismo, encontrou várias intervenções na busca de construir legítima cidadania racial, concebida pelo professor Adilson Moreira em 2 dimensões. Disse ele: as dimensões subjetiva e objetiva da cidadania racial encontram um substrato em uma forma de isonomia que procura afirmar a igual dignidade das pessoas por meio da eliminação de relações arbitrárias de poder entre indivíduos. É nessa direção e nesse propósito que celebram-se 50 anos da promulgação da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sua ratificação expressou condenação e compromisso a adotar políticas de eliminação em todas as suas formas da discriminação racial. No ano seguinte, a Constituição de 88, foi aprovada a Lei 7.716, em 89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, completando a legislação infraconstitucional para combate ao racismo. A Lei 9.459, de 97, alterou o Código Penal para acrescentar ao artigo 140, o parágrafo 3º, e tipificar a injúria racial. A Lei 12.288, agora já em 2010, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, celebrado pela sua primeira década de existência e execução de algumas políticas públicas para a eliminação de desigualdades de status econômico, social e jurídico baseadas na raça. A instituição de ações afirmativas para acesso ao ensino superior e ao serviço público, do que é exemplo em 2014 da Lei 12.990, foram passos e conquistas desse período recente. O Brasil ainda se mobilizou para realizar atividades na denominada Década Internacional de Afrodescendentes, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 68/237, a ser observada entre 2015 e 2024. Assim, a adoção desses objetivos, princípios e compromissos no plano internacional e em dispositivos situados entre os alicerces do mais importante texto da vida republicana e democrática brasileira, que é a Constituição de 88, ao pressupor a necessidade de ações do poder público e de todos os que vivem neste país para combate ao racismo, reconhece, por um lado, que além das violências raciais e verbais, e físicas perpetradas por indivíduos, há, por outro, também uma dimensão institucional, ambas resultantes do racismo estrutural que marca as relações no seio da sociedade pátria. Para o professor Silvio de Almeida, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo, diz o professor Silvio de Almeida, é estrutural. O plenário deste tribunal, na ação de declaração de constitucionalidade 41, nesta ação direta de controle concentrado, reconheceu de modo contundente a existência desse descompasso entre o ideal civilizatório que emana das normas vigentes e as mazelas da realidade social que persiste na atualidade.
Naquela oportunidade, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o voto condutor do julgamento, no que, aliás, foi acompanhado por todos os ministros integrantes deste tribunal, descreveu de modo objetivo o assim chamado racismo à brasileira, entranhado em nossa sociedade, de muitas vezes, de modo subrepetício, herdeiro das feridas abertas pela escravidão, nunca cicatrizadas. São pertinentes as considerações de Sua Excelência que reproduzo no voto, inclusive ao citar Ivair Augusto Alves dos Santos, para quem o racismo institucional é revelado através de mecanismos e estratégias presentes nas instituições públicas, explícitos ou não, esses mecanismos. Quem vota é o ministro Edson Fachin. De qualquer modo, dificultam a presença dos negros nesses espaços, de modo que o acesso é dificultado, não por normas e regras escritas e visíveis, mas por obstáculos formais presentes nas relações sociais que se reproduzem nos espaços institucionais e públicos. Assim disse o ministro Luiz Roberto Barroso nesse histórico voto. Criou-se um aparato apto à manutenção da exclusão e da marginalização sem que fossem instituídas leis discriminatórias propriamente ditas, como foi a experiência dos Estados Unidos da América do Norte. Por isso, Sua Excelência trouxe à colação dados importantes a partir, inclusive, do reconhecimento pela ONU da existência de um racismo estrutural e institucional no Brasil, e que Sua Excelência evidenciou ser revelada pelas análises estatísticas, a começar pelo censo de 2010 do IBGE, os dados do IPEA, o sistema carcerário, os estigmas sociais e o racismo, disse ainda o ministro Barroso, que se manifestam muito nitidamente num fenômeno que Sua Excelência denominou do genocídio da juventude negra. Também mencionou taxas e dados do analfabetismo de pretos e pardos com 15 anos ou mais, o dobro daquela verificada quanto aos brancos. Também tratou da taxa de desemprego de negros, 50% superior em relação ao restante da sociedade. E também indicou que tal se passa mesmo no setor público, tratando das carreiras, inclusive as que exigem curso superior, carreiras valorizadas, como na Advocacia Geral da União, na Defensoria Pública, em vários órgãos federais, aonde os percentuais evidenciam que negros são pouco presentes. Hoje, à luz desses dados trazidos por Sua Excelência, podemos dizer que não há, a toda evidência, nada que torne razoável supor uma alteração substancial nos dados apresentados. Por meio desses dados, se reconhece de modo inequívoco o racismo como uma realidade ainda a ser superada em nossa sociedade. A estrutura racializada que observamos é alimentada por diversos fatores interrelacionados que promovem a subordinação. Em pauta, HC 154-248, Luísa Maria da Silva contra a STJ. A partir de manifestações de desprezo, de ódio ou de qualquer outra forma de violência. De outra parte, aqueles de ordem material, que bloqueiam acesso aos mais diversos bens, como, por exemplo, educação, saúde e emprego. Quanto aos primeiros, não por outra razão, há um mandado constitucional de criminalização, artigo 5º, inciso 42º da Constituição Federal, prevendo que sua prática constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena
de reclusão. Não há dúvida que a matéria, além desta ação declaratória e direta de constitucionalidade a qual me referi, também já foi tratado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 82.424, e faço referência de modo especial no voto ao voto divergente e vencedor do saudoso ministro Maurício Correia. É possível, portanto, à luz desta compreensão, assentar que o conceito de racismo não se confunde com o de preconceito, nem com o de discriminação, embora estejam relacionados. Aquele consiste em um processo sistemático de discriminação que elege a raça como critério distintivo para estabelecer desvantagens valorativas e materiais. O preconceito racial é juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias, como escreve Silvio Almeida. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade de efetivo uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. A já citada Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial define discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais. Homens e mulheres não são negros apenas pela cor da pele, mas pela atribuição de sentidos que apagam as riquezas de suas ancestralidades e os qualificam a partir de valores negativos, até mesmo desumanizantes, como acaba de evidenciar o Dr. Édio em sua sustentação oral. Tais valores negativos e desumanizantes ditam a maneira de como estes sujeitos se apresentam no mundo e de como lhes são atribuídas desvantagens. Assim, são considerados desprovidos de habilidades e competências para ocupar espaços de poder e, ao mesmo tempo, tidos como natos em periculosidade, não apenas para determinar o ato de alguém atravessar para o outro lado da rua quando caminha ao encontro de um homem negro, mas até mesmo possibilitar o automático reconhecimento de autoria de crimes. A atribuição de sentidos raciais se inicia logo cedo, quando enxergamos algumas crianças como príncipes e as outras como moleques, e segue ao longo de toda a vida a existência desses sujeitos que em determinados percursos passam até mesmo pela condição de não sujeitos. Esse processo se realiza por meio da circulação de estigmas raciais negativos, o que, segundo o professor Adilson Moreira, compromete a igualdade de status entre grupos raciais. E no campo das práticas discriminatórias, não devem ser esquecidos ou soterradas as denominadas microagressões, muito apropriadas para a compreensão da injúria racial. Assim, senhor presidente, estabelecidas estas premissas, é possível identificar o alvo do mandamento constitucional de incriminação como sendo a produção e a circulação de estigmas raciais, sejam eles implícitos, sejam expressos, em atos odiosos ou de desprezo, engendradores de uma discriminação que é sistemática
e que configura, portanto, racismo. Nessa esteira, eis a questão central do presente habeas corpus. É responder a seguinte pergunta: o crime de injúria racial é ou não uma forma de discriminação racial que se materializa de modo sistemático e assim configura racismo e, como consequência, sujeita-se à extinção da punibilidade pela prescrição? A resposta a esta pergunta, em meu modo de ver, é inequívoca e, por isso, a impetração não merece prosperar. Quando o sujeito ativo dirige ofensas ou insultos à vítima, ofendendo-lhe, conforme a lição de Guilherme de Souza Nutti, deve, para que tal conduta se amolde à descrição típica do artigo 140 do Código Penal, macular-lhe a honra subjetiva, nas palavras do ilustre professor, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma. E disse ainda: ao examinar os objetos material e jurídico do crime, o autor afirma que eles são coincidentes. Ambos consistem na honra e na imagem da pessoa que sofrem com a conduta criminosa. Por isso, no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, introduzido pela Lei 9.459 de 97, prevê-se a forma qualificada do delito, punida com reclusão de 1 a 3 anos e multa, para as situações em que a conduta ofensiva ou insultuosa, para que a ela se agreguem elementos atinentes, entre outros a raça, cor, etnia, religião ou origem. Desse modo, a prática do crime de injúria racial traz em seu bojo o emprego de elementos associados ao que se define como raça, cor ou etnia, para se ofender ou insultar alguém. Em outras palavras, a conduta do agente pressupõe que a alusão a determinadas diferenças se presta ao ataque à honra ou à imagem alheia, à violação de direitos que, situados até mesmo na perspectiva civilista, no âmbito dos direitos da personalidade, decorrem diretamente do valor fundante de toda a ordem constitucional e para todos, ou seja, a dignidade, qual seja a dignidade da pessoa humana. A injúria racial consuma os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais, ao não alcançar destinatário específico, o indivíduo racializado, o que não seria possível sem o seu pertencimento a um grupo social também demarcado pela raça. Aqui se afasta o argumento de que o racismo se dirige contra grupo social, enquanto a injúria afeta o indivíduo singularmente. A distinção é uma operação impossível. Apenas se concebe um sujeito como vítima da injúria racial se ele se amoldar aos estereótipos e estigmas forjados contra o grupo ao qual pertence. Ademais, como já assentei no ponto de partida, senhor presidente, eminentes pares, para o deslinde dessa impetração, aqui se está diante da compreensão acerca do significado da discriminação racial e sua forma de materialização. Inegável que a injúria racial impõe, baseado na raça, tratamento diferenciado quanto ao igual respeito à dignidade dos indivíduos. O reconhecimento como conduta criminosa nada mais significa que sua prática tornaria a discriminação sistemática, portanto, uma forma de realizar o racismo. É importante ter presente os compromissos civilizatórios que desafiam a compreensão desta matéria e que o Brasil assumiu em diversos níveis normativos e institucionais e, portanto, há de afastar
qualquer forma de subjugar, diminuir, menosprezar alguém em razão de seu fenótipo, de sua descendência, de sua etnia. Trata-se de um componente indissociável da conduta criminosa em exame, o que permite enquadrá-la tanto no conceito de discriminação racial previsto no diploma internacional, quanto na definição de racismo, já empregada pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus que mencionei no voto condutor no habeas corpus 82.424. A atribuição de valor negativo ao indivíduo em razão de sua raça cria as condições ideológicas e culturais para a instituição e manutenção da subordinação, tão necessária para o bloqueio de acessos que edificam o racismo estrutural. Também amplio o fardo desse manifesto atraso civilizatório e torno ainda mais difícil a já hercúlea tarefa de cicatrizar as feridas abertas pela escravidão, para que assim seja possível construir um país, de fato, à altura do projeto constitucional. Em pauta, mostra-se insubsistente, desse modo, o devido respeito às opiniões de sentido diverso, a alegação de que há uma distinção ontológica entre as condutas previstas na Lei 7.716 e aquela constante do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Em ambos os casos, há um emprego de elementos discriminatórios baseados naquilo que sociopoliticamente constitui raça, não genético ou biologicamente, aqui tratando para a violação, o ataque, a supressão de direitos fundamentais do ofendido. Sendo assim, excluir o crime de injúria racial no âmbito do mandado constitucional de criminalização por meras considerações desprovidas dessa substância e por uma distinção ontológica que entendo insustentável, é restringir-lhe indevidamente a aplicabilidade, negando vigência. Concluo, senhor presidente, assentando que vários dos crimes previstos na já mencionada legislação extravagante são até mesmo apenados com sanção privativa de liberdade, idêntica do Código Penal. A diferença, portanto, aí trazida à colação é topológica e, assim sendo, insuficiente para sustentar, com todo o respeito, insuficiente para sustentar a equivocada conclusão de que injúria racial não configura racismo. Conforme sustenta autor que já citei, Guilherme de Souza Nutti, o rol daquele diploma não é exaustivo, devendo-se considerar a conduta prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Observe-se nesse contexto que o crime em análise, por ser sujeito à pena de reclusão, não destoa do tratamento dado pela Constituição ao que ali se prevê como crime de racismo. E para concluir, acrescento que o legislador, na esteira de aproximar os tipos penais de racismo e injúria, inclusive no que se refere ao prazo para o exercício da pretensão punitiva estatal, aprovou a Lei 12.033, de 2009, que alterou a redação do parágrafo 1 do artigo 145 do Código Penal, para tornar pública condicionada, antes era privada, para tornar pública condicionada a ação penal para o processar e para julgar os crimes de injúria racial. Assim concluo, senhor presidente, assentando que o crime de injúria racial, porquanto espécie do gênero racismo, é imprescritível e, por conseguinte, não há como se reconhecer a extinção da punibilidade que se pleiteia na impetração. Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Vota pela
denegação da ordem e esse julgamento vai ser retomado na quarta-feira da semana que vem, juntamente com os outros processos pautados. Com a palavra o ministro Tendo em vista Luiz Fux, o adiantar presidente da do hora, STF. eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, senhores ministros, servidores e demais presentes. Está encerrado. O ministro está no plenário físico do STF.